Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos entrevistar o deputado estadual Raul Marcelo, do PSOL. Ele foi deputado estadual entre 2007 a 2011 e também entre o mandato de 2015 a 2019 e também foi candidato a prefeito nas últimas eleições municipais. O deputado estadual também prestou solidariedade depois que nós somos vítimas de agressão por um grupo de bolsonaristas no último domingo. Ele emitiu, inclusive, uma nota, daqui a pouco a gente vai ler também essa nota aqui, que nós compartilhamos, que ele compartilhou nas redes sociais, protestando. E também o deputado que voltou à Assembleia Legislativa para substituir a deputada Mônica Seixas, que ele vai explicar também, né, a razão dessa substituição e já como que ele está trabalhando esse seu mandato, né, procurando atender as demandas da região metropolitana de Sorocaba e também protestando sobre uma série de questões. Bom dia, deputado. É uma satisfação. Obrigado por ter nos atendido. Bom dia, Reinaldo Galhardo. É uma satisfação estar aqui contigo. O momento é um momento diferente, né, na minha vida política. Eu já estive na Assembleia por 8 anos como deputado, voltando agora numa situação que eu não esperava, né? Eu sou o primeiro suplente, a Mônica está com um problema de saúde grave, tanto é que pediu afastamento do cargo por 4 meses para o tratamento e a sua recuperação, que envolve aí uma série de questões, né? Desde a perda do pai dela, até também a síndrome do pânico e uma série de outras questões, que, enfim, é só o médico mesmo que está acompanhando a situação dela, que deu o laudo pedindo para que ela se afastasse de todas as atividades, né, que consegue explicar melhor. Eu recebi o comunicado da mesa da Assembleia, me apresentei na Assembleia na qualidade de suplente na segunda-feira e assumi o mandato e já participei da sessão na terça. Né? Estou tomando pé da situação da Assembleia nesse momento, porque o trabalho do deputado demanda que você tenha um entendimento de quais são os projetos que estão tramitando na Assembleia, a pauta, né? Você tem que tomar pé da pauta. Estou estudando, inclusive, vários projetos que estão em curso. E logo mais eu vou conseguir delinear um plano de trabalho dentro da Assembleia e fora da Assembleia. Eu não parei da atividade política, como você bem disse, eu disputei a última eleição em Sorocaba, eu sou advogado, eu trabalhava no escritório de advocacia de manhã e fazia campanha à tarde, conseguimos participar do processo eleitoral, faltou pouco, inclusive, para ir para o segundo turno, né? Eu acompanho a vida política da cidade já desde muito tempo, então nesse ano aqui eu entrei com algumas representações para instar o Ministério Público na questão lá do kit Covid, por exemplo, que a prefeitura soltou, né? Eu estou combatendo esse tema. Fiz uma representação também para que a privatização da UBS do São Guilherme fosse investigada pelo Ministério Público. Estou muito feliz porque foi instaurado o inquérito civil, então o Ministério Público está investigando a questão. Estou denunciando ali, analisei o contrato, tem um superfaturamento grande lá. Inclusive, vou te dar em primeira mão aqui. Agora à tarde eu estou indo ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público Federal e também ao estadual. O contrato que o Manga fez na merenda emergencial agora em fevereiro, porque a prefeitura trocou a empresa que vinha trabalhando em Sorocaba, o governo Manga trocou, e também um superfaturamento. Aí, se o contrato for estendido para 1 ano, vai passar dos 10 milhões de reais. Então, para você ter uma ideia, a AEX, que é a empresa que prestava o serviço ano passado, ela cobrou 16 milhões para entregar a merenda na rede, no lote 2. A empresa que assumiu agora, em 6 meses, está cobrando 14 milhões. Se ela ficar 1 ano, vai cobrar 28. Então, é um superfaturamento grande. Eu estou levando esses 3 órgãos aí para investigar. Uma coisa inusitada, a empresa vinha prestando serviço. E tem que fiscalizar se vai entregar também o que está prometendo, porque normalmente isso acontece, né, deputado? E uma das justificativas da prefeitura é que tinha que fazer a dispensa de licitação em fevereiro, porque as aulas iam começar em março. As aulas não começaram em março, então não tinha motivo de se dispensar a licitação. E aí fizeram um contrato emergencial, as aulas estão retomando agora, e a diferença de preço entre a empresa que vinha prestando serviço desde 2017, Sorocaba, hein, para essa aí, se o contrato for estendido para 1 ano, e tudo indica que sim, né, vão ter um sobrepreço de mais de 10 milhões de reais. Então, ó, isso eu estava acompanhando já antes de tomar posse, né? Então, agora na verdade, eu só finalizei, porque eu já vinha acompanhando esse contrato, que é o interesse que eu tenho. Eu fui professor da rede pública, então eu gosto também de acompanhar as coisas da educação. Então, estou assumindo o mandato de deputado. A Mônica, eu não sei quando ela vai voltar, né? Espero que a situação da saúde dela se restabeleça o quanto antes.
e ela assumindo, eu volto às minhas atividades profissionais, né? E também a acompanhar daí com menos intensidade a agenda. Nesse momento agora já inclusive conversei com meus companheiros de trabalho, eu vou ficar voltado 100% aí ao mandato de deputado, né? Então tem o que está na ordem do dia hoje em Sorocaba? Itupararanga, que é de responsabilidade da Sabesp, porque grande parte dos municípios do entorno não tem autarquia municipal como nós temos em Sorocaba, que é o SAI, então é Sabesp, é Estado, governo do Estado. A Tupararanga está com 30% do seu volume, daqui a pouco vai entrar no volume morto. O custo para tratar essa água vai ficar muito mais caro, vai ter um impacto, inclusive, nas tarifas. E nós precisamos não ter esse volume morto com tanto agrotóxico e tanto esgoto. Então, é um assunto que eu já estou tomando pé. Já agendei, inclusive, semana que vem, uma visita em loco, né, Tupararanga. Tem também coisas, quando eu era deputado, que estão sendo executadas agora, por exemplo, a reforma completa no telhado da Santa Casa, que é o grande hospital de referência de Sorocaba, foi uma verba que eu consegui. Estou agendando também para visitar, porque foi concluída a obra, então estou muito feliz. Né? E tem outras coisas que a gente conseguiu aqui na cidade, que eu vou retomar, e fiscalizar também a retomada das aulas nas escolas, para garantir que a gente tem aí nenhuma escola em Sorocaba sem EPI, sem álcool em gel, sem máscara, e respeitando as normas sanitárias para que a gente não tenha aí o contágio, sobretudo com essa nova cepa aí da Delta. Então, estou tomando o pé das coisas e vamos ver se é cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana que eu estiver como deputado, quero fazer valer a representação da nossa região, né? Aliás, já existe uma grande preocupação que é essa retorno às aulas e a gente vai ter menos vacinas para imunizar o paulistano, né? Por conta de uma remessa que não foi enviada pelo governo federal. E o senhor também já se manifestou a respeito, né? Sim, mas agora é importante dizer, viu, Reinaldo, eu quero aqui prestar total solidariedade ao que aconteceu contigo, tá? Eu já fiz isso publicamente. Sim, eu Nós estamos agradeço vivendo muito. Nós estamos vendo no Brasil um momento muito Aliás, só complicado. para interrompendo, essa tela que você, internauta, está assistindo, esse celular, a gente colocou mesmo que é o celular danificado, como ficou a tela, né? E aquela líquido, por enquanto parou, está dando para usar o celular, mas é para registrar mesmo que esse é o radicalismo de bolsonaristas que abraçam o pensamento mais radical desse atual mandato do presidente Bolsonaro, que está instigando mesmo a jornalistas a serem agredidos. O Brasil já entrou aí, né, nos países que mais tem incidentes contra jornalistas, inclusive jornalistas mulheres, né, que são atacadas diretamente pelo presidente da República, com cala a boca, né, com Aqui em xingamentos Sorocaba, de ele falou para a todos os jornalista tipos. da CBN para ela voltar para a faculdade. Isso, diz respeito assim, um dos tripés, né, da democracia, que a democracia é aquele sistema, o povo tem o poder de escolher, então o soberano é o povo, né? Não estamos mais no tempo do império, não tem ninguém acima da Constituição, o único que é o depositário do poder no Brasil é o povo que escolhe seus representantes, né? E para escolher os representantes, o povo tem que ter informação, e quem que leva essa informação para a população? O jornalista. Os jornalistas, os veículos de comunicação, aí não interessa se a Folha de São Paulo, que é enorme, gigantesco, ou se é um blog de um jornalista. Todos contribuem para que a gente possa ter uma diversidade de opinião e o cidadão possa estar bem informado. Vai ter aquele que vai defender, vai ter o que vai criticar, vai ter o meio termo, é assim que funciona a democracia. Então, quando você tem uma autoridade que agride verbalmente, entendeu? Ou agride fisicamente qualquer veículo de imprensa, qualquer jornalista que trabalha nesse veículo de imprensa, quem defende a democracia tem que sair de plano fazendo a defesa, porque sem a imprensa livre, sem o trabalho do jornalista, a população não se informa, ao não se informar, não consegue viver no ambiente democrático, e aí você tem um pilar da democracia desmorona, junto com ela vai a democracia inteira. Então, eu quero dizer que de plano nós estamos total solidariedade a você, a todo mundo que trabalha na S-News, dizer que é importantíssimo, e o que precisar também, estamos à disposição agora com o mandato de deputado, com mais força, se precisar levar esse assunto para a Assembleia Legislativa, porque nós não podemos admitir que nenhum profissional que trabalha com informação tenha seu trabalho cerceado. Então, o celular, inclusive, é um símbolo disso. A gente manifesta aqui total solidariedade e a preocupação com a situação do país, né? Porque, de fato, a gente está tendo aí, eu nunca tinha imaginei que ia haver no Brasil, né, atos para que a gente volte ao tempo da ditadura militar, entendeu? Tem gente que vai nesses protestos com cartaz escrito AI-5, que foi o ato institucional número 5 que retirou os direitos da população de se manifestar. Tivemos um sorocabano, inclusive, que foi assassinado em 73, Alexandre Vanuc Leme,
né, que é filho da dona Egla, seu José, aqui de Sorocaba, com 22 anos, morreu porque participava do centro acadêmico do curso de Geologia na USP. E isso, na época, não podia, porque estudante não podia protestar, ele ia no centro, na reunião do centro acadêmico, depois participava de protestos para que tivesse mais verbas para as universidades. E acabou que perdendo a vida por conta disso. Então, esses tempos a gente não quer mais, e rechaço total aqui a quem perpetuou essa violência verbal e física contra você. Então, nossa total solidariedade e estamos à disposição. Em relação à questão que você levanta, que é o problema da vacina, é que além dessa desinstabilidade no processo democrático brasileiro, né, que o Bolsonaro vem gerando aí, questionando inclusive a lisura do processo eleitoral, né, com esse movimento de voto impresso. Aliás, para o internauta aqui saber, ele não quer que o voto já é impresso hoje, viu, pessoal? Para quem acompanha a eleição, né, e o Reinaldo acompanha, terminada a eleição, a urna emite uma filipeta, um papel. E aí qualquer mesário, qualquer fiscal de todos os partidos podem nomear os seus fiscais, e aí são várias filipetas da urna, e qualquer um vai lá e pega aquilo para saber se os votos que estão na urna correspondem de fato com o resultado e o número de eleitores cadastrados para votar ali. Então você pode ter, aí tem o voto nominal de todo mundo. Qual deputado que recebeu voto, qual vereador, qual candidato a prefeito. Todos os partidos podem pedir auditoria nas urnas. Todos os Aliás, partidos, a mais famosa. você foi candidato a prefeito nas últimas eleições e não fez nenhuma denúncia por não ter chego ao segundo turno, de que não chegou porque houve fraude, correto? Sim, e olha que a gente não foi por 2.000 votos, né? Sempre foi uma diferença. Sim, Quem muito acompanhou a eleição pouco, aqui em muito Sorocaba, pouco. nós teríamos todo o Encostando ali. direito. O que acontece às vezes? Às vezes uma urna emperra porque é eletrônica, às vezes dá um probleminha. Emperra, demora 2 horas para abrir, entendeu? Mas assim, fraude nas urnas. A urna eletrônica, pessoal, ela pode ser auditada. Se eu tivesse desconfiança que teria ocorrido fraude, eu poderia, pelo pessoal, pedir auditoria. Então, todo partido pode. Aliás, a mais famosa foi o que o Aécio pediu em 2014. Em 2015 foi realizada auditoria de forma estatística na eleição presidencial e o próprio TSE, a empresa que fez a auditoria, falou, não teve problema. E o Aécio Neves veio a público dizer, inclusive, que não teve problema na eleição. Então, assim, são auditáveis, as informações não circulam por dentro da internet, é uma rede paralela do TSE que circula a informação, né? E o que o relator da reforma eleitoral está propondo, Reinaldo e os amigos aqui que acompanham, é que eles querem que a pessoa vote na maquininha, entendeu? Que os votos, todos os votos individualmente sejam todos impressos com o nome da pessoa e depois que esses votos sejam recontados no local de votação. Gente, Entendeu? não Então, vai acabar nunca a eleição, não, né? imagine a bagunça que vai virar isso no país. A gente sabe que no Brasil tem regiões controladas por narcotráfico, por milícia, entendeu? Isso vai virar uma confusão. Nós vamos voltar a um tempo que aí sim existiam fraudes e elas eram sistemáticas no Brasil. Voto de cabresto, a pessoa tinha que levar o comprovante. Eles querem que o eleitor tenha o comprovante. Aí o cara vai rasgar a nota de 50, vai dar metade para o cara e vai falar, ó, só me traz o comprovante que você votou, senão você não pega outra metade, o par de sapato, que acontecia muito no Brasil, né? Dentadura, o cara levava a parte de cima, Isso. se ganhasse a eleição, entregava a parte de baixo. Entregava a parte de baixo. Então, eu quero dizer aqui, olha, pessoal, isso é igual, a única manifestação de coisa para voltar para trás que eu participo é para voltar para a máquina de escrever. Se tiver, eu voto, porque eu fiz curso de datilografia na Roda Penha quando eu tinha 13 anos, e infelizmente não serviu para nada. Hoje não se usa mais esse tipo de profissional. Mas voltar para o voto impresso, entendeu? Daqui a pouco nós vamos ter no Brasil a volta do orelhão com ficha. Do orelhão. Aí não dá. Então, assim, e aí, então, tem essa questão. E tem também, além disso, né, tem também uma desorganização na questão da pandemia. E recentemente o Estado de São Paulo, por isso que eu fiz a denúncia na Assembleia, nós tivemos o corte de 50% das vacinas que são encaminhadas para o Estado, as vacinas da Pfizer. Para nós recebermos aqui 500 mil, nós recebemos 219 mil vacinas da Pfizer. E qual que é o problema? O problema é que em São Paulo, 60% da nossa população já tomou a primeira dose, só que apenas 22%, Reinaldo, está imunizado completamente. Ou tomou as duas, ou tomou a da Janssen, né? E é um crime contra São Paulo, entendeu? Assim, você tem esse corte. Então, o governo Bolsonaro, além de tumultuar o processo democrático, também está indo de mal a pior no enfrentamento da pandemia. E essa semana a gente teve essa notícia. O governador do estado já acionou, né, o procurador do estado, vai ter que entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, olha só que coisa absurda, para garantir que São Paulo receba
os outros 50% das vacinas da Pfizer, e aí nós vamos ter um problema, porque muitas cidades vão ficar sem vacinação já nos próximos dias, porque vão parar o cronograma de vacinação, porque teve esse corte de 50%. Pode parecer pouco, né? Se você olha a grande São Paulo, mas se os municípios do interior, 200 mil vacinas, você imuniza aí grande parte das cidades. A gente tem muitas cidades no estado de São Paulo que tem 20 mil habitantes, 10 mil habitantes, sim, são cidades pequenas, né? Nós temos um universo de mais de 600 municípios no estado. Então, estou muito preocupado com essa questão, por isso que a primeiro ato, inclusive, do mandato foi fazer esse questionamento. Encaminhamos à Câmara dos Deputados, ao Senado da República e também à Presidência da República o nosso repúdio como representante do Estado de São Paulo a esse corte das vacinas e também ao Ministério da Saúde. Agora, deputado, como que você avalia, na sua visão, Bolsonaro vai dar um golpe após o resultado das urnas? Se isso acontecer, esse golpe seria viabilizado ou a gente teria aí as Forças Armadas divididas? Ou então pode acontecer algo que surpreenda a todos, ele dar o golpe e esse golpe não ter o resultado esperado e a gente vê aí o Supremo, o Judiciário se mobilizando contra, os próprios militares também. O golpe, quando analisado assim numa perspectiva, vamos dizer assim, mais analítica, né, mais da política, ele é dado quando o setor que não está conduzindo o Estado, ou seja, que não está no governo, que não tem o poder político, ele está fora, e aí, inclusive, os seus interesses não são representados. Aí leva ele a querer dar o golpe, por quê? Porque ele quer estar dentro, não é? Ele quer subverter a ordem estabelecida e quer assumir esse setor, o comando do Estado brasileiro. Qual é a questão confusa que nós temos nesse momento? Isso, por exemplo, foi o que aconteceu em 64, né? Em 62, o João Goulart assume o governo e tem uma agenda que não interessava a um setor nacional, a agenda da reforma agrária, né, uma agenda de independência na política externa brasileira, né, em relação aos Estados Unidos. Hoje tem os documentos aí que vieram à tona, que provam, inclusive, que o governo americano operou diretamente aqui no Brasil para garantir o golpe contra o João Goulart e a suspensão das eleições no Brasil. A partir de 64, a gente teve uma junta militar tocando o país. Então, mas o que acontecia ali? Você tinha uma agenda e um projeto sendo tocado pelo João Goulart que não interessava e desagradava setores poderosos da sociedade brasileira, sobretudo a oligarquia rural e uma parcela também do empresariado nacional que tem ligação com as transnacionais. São empresas grandes que prestam serviço para as transnacionais e aí, então, um setor que não estava, queria estar. Hoje, no Brasil, qual que é a coisa curiosa? É que, assim, o Bolsonaro, a rigor, ele tem seguido uma agenda que interessa ao andar de cima no Brasil. Ontem teve, por exemplo, a visita aí de representantes do governo americano. O governo Bolsonaro é um governo alinhado aos Estados Unidos de forma que a gente nunca viu. O Geisel, por exemplo, né, ele reconheceu Angola. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Angola, mesmo contra os interesses dos Estados Unidos. Então, até a junta militar que assumiu pós-64, ela manteve uma certa... vamos dizer assim, uma certa autonomia em alguns aspectos em relação ao governo americano. O Bolsonaro não, ele, inclusive, a todo momento ele fala, né, que ele, olha, eu sou pró-Estados Unidos e tal. E tá aí essa polêmica agora do 5G, né, que a China já tem a tecnologia, quer vender ao Brasil, os Estados Unidos está correndo atrás da tecnologia, a Huawei, a empresa chinesa que tem, e eles vieram aqui no Brasil, ficaram um dia ontem para tratar desse tema, e o Bolsonaro não, nós vamos com o governo americano. Então, primeiro, não tem essa questão. Segundo, a agenda econômica do Bolsonaro é uma agenda que interessa as elites brasileiras, né? O agronegócio nunca voltou a ganhar dinheiro como nunca, a reforma agrária foi jogada para as calendas no Brasil, né? E a agenda de privatização ela sai com força. Ontem nós tivemos, inclusive, a aprovação na Câmara dos Deputados, né, da privatização dos Correios. A gente já teve a aprovação de outras privatizações desse governo, inclusive do sistema elétrico também. Então, assim, a agenda ambiental interessa aos ruralistas, que é uma agenda de avançar com o marco legal sobre a Amazônia Legal. Então, se vai expandindo a soja, expandindo o boi sobre a Amazônia Legal. Ricardo Salles, inclusive, caiu, porque a repercussão internacional foi muito negativa, né, das queimadas da Amazônia, do avanço aí da fronteira agrícola brasileira. E aí, qual que é a questão curiosa disso tudo? É que o Bolsonaro segue uma agenda e mesmo seguindo essa agenda, ele tem um comportamento, e aí é uma questão dele próprio,
que acaba que meio que envergonhando o país todo e reduzindo o status do Brasil no exterior. Então, o empresário brasileiro hoje que viaja para o exterior hoje, ele é olhado, né, de forma diminuída, porque o Brasil só é matéria na imprensa internacional de forma negativa, né? Você tem um presidente que recebeu a filha do ministro de Finanças do Hitler, às escondidas, né? Você imagina a comunidade judaica internacional, como é que vê uma coisa dessa? O qual E ele era se aproximou muito e teve votos da comunidade judaica do teve Brasil em São muita gente que Paulo, acreditou que ele que é isso mesmo. acreditou, foi uma decepção muito Imagina. grande, né? Você apoiar nazistas, quer dizer, em pleno É. século XXI. E ela é deputada na Alemanha, o partido dela é bem pequenininho, né? Mas é um partido que é vigiado pela polícia da Alemanha o tempo todo, porque na Alemanha é totalmente proibido usar suástica, símbolos nazistas, né? As ideias do Mein Kampf, do Hitler, elas não podem circular, porque são coisas absurdas, né? A ideia de que o seguinte, o mundo vai ser montado assim, os brancos arianos em cima e o resto vem para baixo, entendeu? Uhum. Comunidade LGBTQI+, negros, entendeu? Não pode ter oposição, é tudo para o Uhum. campo de concentração, criticou é campo de concentração. Uhum. Então é uma sociedade absurda, né, que o Hitler tentou montar, mas tem gente que defende isso até hoje e veio aqui no Brasil e se encontrou no escurinho lá do Planalto. Então, o que eu acho? Eu acho que o Bolsonaro, qual que é o problema? O problema é que a sociedade brasileira hoje ela ficou muito complexa, é uma sociedade muito mais complexa do que nós tínhamos nos anos 60. A possibilidade de um golpe, ela fica remota, porque como é que você vai manter uma espécie de uma junta militar com o Bolsonaro para governar um país com tantas contradições e tantos desafios como o Brasil? Nos estados não vamos ter apoio, o Bolsonaro não teria apoio de quase nenhum governador. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é o estado mais importante, aqui não tem. Né? E eu acho, então, que na cabeça do Bolsonaro, Renato, na minha avaliação, ele daria o golpe se tivesse condições. Uhum. Aquele entorno dele, o que ele fez? Ele colocou muitos generais no seu governo, né? Hoje são quase 6 mil oficiais ocupando o governo. Ele quebrou a regra do teto, então todos os generais que estão ocupando ministérios estão ganhando hoje 100 mil reais por mês. Né? Ele deu meio que né? Montou uma espécie de uma compra assim, do alto generalato brasileiro. Né? E ele tem essa ideia, ele e os filhos dele. Só que o problema é que essa ideia não tem condições de ser executada no Brasil do século XXI, que é o país que nós temos hoje. Hoje nós temos aí as redes sociais, tem os governadores, Tanto e que cada nós dia do vimos governo... 3 ex-chefes das Forças Armadas que pediram para sair, né? Pediram Já exoneração teve, por não concordar inédito, com a pressão. Inédito isso na história inédito militar, no né? Brasil, na história militar. Então, assim, eu acho que na cabeça dele, se ele tivesse o espaço político para dar um golpe, ele daria, não é? Só que cada dia do seu governo, esse espaço político vem se reduzindo, porque de fato é um governo desastroso, né? O Bolsonaro enfrentou a pandemia de uma forma assim que levou à morte de milhares de brasileiros, né? Porque ele ficou dizendo que era uma gripezinha, que máscara era coisa de marica, olha só, entendeu? Que Tira a podia máscara de uma criança. todo mundo poderia circular pelas ruas do Brasil, porque a cloroquina ia salvar todos, né? A compra da vacina não foi feita em 2020, não porque eles tinham preocupação se a Coronavac tinha eficácia, se a Janssen tinha eficácia, se a Pfizer tinha eficácia, não. Eles não compraram porque eles ficaram esperando até conseguir empresas que intermediassem as compras. Eles não queriam comprar diretamente dos laboratórios ou dos representantes do Brasil. Então, a Pfizer mandou mais de 100 e-mails para o Ministério da Saúde e não foi atendida em 2020 porque eles queriam comprar através de intermediários. E é por isso que a CPI está revelando. Né? Então, eles queriam comprar com o pessoal da Precisa, eles queriam comprar com aquela entidade do reverendo, eles queriam comprar com as empresas que pudessem fazer a intermediação e aí garantir a propina do famoso $1 por uma dose. Isso aí a CPI está trazendo tudo à tona hoje. Não é? Tanto é que a empresa do reverendo, que ia intermediar com a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca, a empresa mandou e-mail às 10 horas da manhã, Reinaldo, às 4h30 estava reunida lá no Ministério da Saúde. Ou seja, Os representantes da Pfizer passaram 2020 inteiro mandando e-mail, até o presidente da empresa tentando falar com o e um Bolsonaro. pastor é designado ainda para intermediar a venda. Sem sentido, né? O reverendo tem uma Que entidade... compra abençoada de vacina essa. É uma entidade dele, acho que é a Senar, né? Uma entidade que usa os símbolos da ONU, e tudo irregular, pessoal. E aí a ideia dele, o que era? Era pegar uma empresa lá dos Estados Unidos,
né? Essa empresa dos Estados Unidos ia fazer a compra das vacinas da AstraZeneca, 400 milhões de doses, ia repassar, e aí ele ia vender para o governo. Enfim, ele não ia entregar também, porque esses grandes laboratórios, eles só, todo mundo já sabe, eles só vendem direto para os governos, meio que uma norma. Por quê? Porque nós estamos falando de vida das pessoas, é uma coisa muito séria. Então, eu acho, inclusive, que era um grupo de estelionatários, viu? Assim, tinha gente no ministério querendo ganhar dinheiro com a vacina, e tinha um monte de estelionatário também querendo ganhar dinheiro do ministério. Aí entra um pacote de gente, né? Foi um grupo, né? Porque a AstraZeneca não ia entregar essas vacinas. O que aconteceu? O Ministério da Saúde ia fazer o primeiro pagamento, não ia receber, que é o mesmo problema da Covaxin, que foi a denúncia lá do Miranda, Luiz Miranda, que é funcionário do Ministério da Saúde. Né? O dinheiro ia ser depositado numa offshore na Malásia, né? E o laboratório indiano também não tinha garantia, disse que nem tinha relação com a empresa, que não ia, com a Precisa, que também não ia entregar. Então, assim, o Ministério da Saúde ia pagar, nós íamos ficar sem as vacinas, isso depois ia gerar um processo na justiça, demorar 10 anos, e o dinheiro já teria sido embolsado. Eu acho que era um pouco isso. Mas o dado concreto é que em 2020, o governo Bolsonaro não comprou as vacinas, com todo aquele discurso que, olha, tem o vírus comunista, vai virar jacaré, a vacina não presta, a vacina chinesa não presta, a vacina indiana não presta, nada prestava para eles, só a cloroquina. E depois, em fevereiro, a gente viu aí que o Ministério da Saúde começa a negociar através de intermediários, isso tudo veio à tona quando o Luiz Miranda, no Ministério da Saúde, fez a denúncia. Então, assim, um governo desastroso no enfrentamento da pandemia, desastroso também na questão de geração de emprego. O Brasil está com 50 milhões de desempregados, né? 14 milhões que procuram, 6 milhões já não procuram mais, e 30 milhões estão trabalhando 1 hora por dia, trabalha só no domingo, ou trabalha no sábado, né? Fica 15 dias sem trabalhar, vai lá e trabalha no final de semana. Então, são 50 milhões. E aí o que acontece? A popularidade do Bolsonaro vem diminuindo. E mesmo que ele tenha intenções golpistas, a margem para ele trabalhar diminuiu bastante. E ontem a gente viu, né, um manifesto com donos de banco, Armínio Fraga, que gerencia a maior empresa de gestão de patrimônio do Brasil, que é a Gávea Investimentos, né? Vamos dizer assim, a nata da nata da nata da elite brasileira, ontem soltou um manifesto, vários presidentes, ex-presidentes da FEBRABAN, né, que é uma associação que envolve o sistema bancário no Brasil, né, soltou um documento dizendo que nós precisa respeitar o calendário eleitoral. Então, assim, o apoio do Bolsonaro a uma aventura golpista, ele foi para o buraco. E agora nós vamos assistir o que, na minha avaliação, é o governo perdendo credibilidade todos os dias e insistindo numa agenda que não é a agenda que interessa ao Brasil. O brasileiro está precisando de emprego, entendeu? Nós precisamos de vacina, a gente precisa de auxílio emergencial, tem gente na fila do osso para fazer sopa com osso, né, nos açougues pelo país afora, e o preço do bujão de gás hoje está R$ 115 em alguns Aliás, estados. deputado, Então, assim, só interrompendo, desculpe, para o o bolsonarismo que sempre acusa o PT de provocar escassez na sua política econômica, está sendo o contrário, o governo dele está fazendo tudo isso, né? Quer dizer, não é uma questão ideológica, vamos assim dizer, para quem deveria dar o exemplo de sempre acusar a oposição, ele não está fazendo um governo que agrada ao brasileiro, né? Tirando quem apoia ele, né? É triste, porque o Bolsonaro tinha todas as condições, né? Ele tinha um apoio popular grande, uma expectativa imensa quando ele assumiu o governo, né? De que, olha, agora vai acabar a corrupção, agora a economia vai entrar no eixo, vamos nomear o Guedes, é um cara do setor financeiro que vai e tal. E o Brasil andou 3 anos para trás, né? Então, assim, é uma situação muito complicada. Agora, qual é o ponto? Aí o ponto é a posição das Forças Armadas, como é que nós vamos ficar nessa situação? Porque, infelizmente, Reinaldo, a gente teve dentro das Forças Armadas uma ala, que é uma ala que vê o mundo muito de forma binária, acha que nós estamos ainda numa espécie de Guerra Fria atualizada, agora Estados Unidos contra a China, não mais Estados Unidos contra a Rússia, e de que ou você está de um lado ou você está do outro. Quem não está comigo é meu inimigo. E isso, infelizmente, ele tomou conta de um setor dentro das Forças Armadas, é mais forte no Exército, menos na Marinha e na Aeronáutica, porque, inclusive, a formação na Marinha e na Aeronáutica se exige mais, né? É uma formação mais sofisticada, mas, infelizmente, no Exército, a gente tem aí, inclusive, já vi generais dizendo, né, que fizeram o curso com o Olavo de Carvalho, que é uma pessoa desescolarizada, ele não conseguiu terminar o ensino fundamental, não mandou as filhas para a escola, ele é processado pelos filhos. Olha, pessoal, uma coisa, eu fico imaginando, eu tenho 3 filhos, imagine ser processado pelo filho porque não mandou para a escola quando era pequeno. Ele acreditava na formação em casa, né?
uma pessoa que acha que o mundo se orienta pela astrologia. A última vez que a astrologia foi usada no mundo por um chefe de Estado foi na Babilônia, 4.000 anos atrás. Ninguém mais olha para as estrelas à noite e fala, pô, a estrela alinhou para cá, amanhã eu vou tomar uma decisão política. Isso não existe mais em lugar nenhum. E para quem acha que eu estou falando aqui é uma coisa muito fora da realidade, na última live do Bolsonaro, da sexta-feira, não essa agora, a semana passada, né, melhor dizendo, ele baseou a acusação dele na fraude das urnas com um vídeo no YouTube de um astrólogo, que é inclusive, não sei o que lá, Chute, o nome do cara, que é um astrólogo que é especialista, isso está escrito no currículo dele, em fazer acupuntura em árvore. Então, assim, de fato, a gente tem aí uma espécie de um Brasil paralelo do ponto de vista da circulação das informações. Isso é uma parte diminuta da população, mas ela é maior dentro daqueles que seguem, são seguidores do Bolsonaro, assim, meio que fiéis e acríticos, né? E, infelizmente, tem uma franja disso nas Forças Armadas, e isso que eu acho que é a questão a ser gerenciada na ordem do dia hoje no Brasil, para que a gente garanta o calendário eleitoral, as liberdades democráticas e que as Forças Armadas não interfiram no processo político. Por quê? Porque o militar da ativa não pode participar da política. Ah, eu quero ser candidato. Então, deixa as Forças Armadas ou se aposenta e aí sai candidato. Por quê? Porque senão desequilibra o jogo, né? Você tem 600.000 pessoas numa estrutura completamente hierarquizada, né, vertical, armados, que tem uma grande capacidade de influenciar nas coisas. Então, não pode, né? Você pega uma instituição inteira, vai fazer campanha para alguém? Isso não existe. Então, é a questão agora que eu acho que precisa ser resolvida. Teve uma reunião ontem entre o Gilmar Mendes, inclusive, e o chefe da aeronáutica, as questões estão sendo encaminhadas em Brasília, e nós vamos ficar aqui na sociedade vigilantes, né? Com mobilização na rede social, para que o calendário eleitoral no Brasil seja respeitado. Mas eu acho que a intenção golpista do Bolsonaro, o espaço para ele fazer isso, está bem diminuto. Ele, na verdade, eu acho que está desesperado mesmo, porque a chance dele ir para o segundo turno é muito pequena na eleição do ano que vem. E o Bolsonaro, sem estar no governo, ele vai responder muitos processos, né? E pode, inclusive, ficar um longo período aí com a sua liberdade suspensa, até preso. Eu acho que isso que preocupa ele. Eu tenho o filho dele que comprou aquela mansão em Brasília por 14 milhões de reais. Então, são umas coisas aí meio complicadas que aconteceram. São escândalos que envolvem ele e a sua família. Para concluir, deputado, qual a sua mensagem para o paulistano, o sorocabano, o brasileiro, neste momento derradeiro? Olha, a minha mensagem é uma mensagem de esperança, né? Nós temos que ter fé no futuro, senão a gente também não sai da cama, né? Temos que ter fé no futuro, acreditar que tem uma geração inteira no Brasil de pessoas de jovens, sobretudo, que estão acompanhando a política, que estão entendendo, inclusive, a dinâmica das redes sociais, que agora vão voltar para as escolas, né, para continuar esse processo de aperfeiçoamento, esse processo de conhecimento. Nós temos que ter fé no futuro de que o Brasil é um país rico, é um dos países mais ricos do mundo, é um país que tem muitas possibilidades e que o Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil é muito grande, o Brasil não cabe no quintal dos Estados Unidos. Eu tenho muito respeito pelo povo americano, né, norte-americano, sobretudo o Sul, né, que nos deu blues, que nos deu cineastas brilhantes como Spike Lee, né, como tantos outros, entendeu? Que nos deu muita coisa bacana, né? O culto à dança, entendeu? A literatura norte-americana, né? O Bob Dylan, né? Uma pessoa assim, ó, uma personalidade do século XX fantástica. Então a gente tem muito respeito ao povo. Agora, o Brasil é o Brasil. Entendeu? Nós temos respeito também ao povo chinês, que é o primeiro sociedade a constituir o Estado moderno, uma civilização de 5.000 anos. Só que o Brasil é o Brasil, então nós não cabemos no quintal de ninguém, nós não devemos ser capacho de ninguém, nós temos que trilhar o nosso caminho autônomo, o desenvolvimento nosso próprio, desenvolver as nossas tecnologias, preservar o nosso meio ambiente e promover o bem-estar das mulheres, da população negra e da população indígena, e respeitar as liberdades individuais. Eu acho um absurdo as pessoas ficarem vigilantes, ficar vigiando a vida sexual do outro. Tem uma coisa absurda essa, que negócio é esse, entendeu? A pessoa vive a vida dela como ela achar que deve viver. Quem somos nós para dizer o que é o amor, como ele deve se desenvolver, entendeu? Então, assim, a população LGBTQIA+, não tem cabimento nenhuma sociedade moderna ter algum tipo de homofobia, de preconceito e por aí vai. Então, são questões fundamentais que estão colocadas. O trabalho nosso na Assembleia vai ser um trabalho
buscando essa perspectiva mais geral, e do ponto de vista mais específico do Estado de São Paulo, é continuar a luta para que o Estado de São Paulo possa retomar sua capacidade industrial, que a indústria paga os melhores salários e demanda por tecnologia, o que puxa, né, a busca pelo conhecimento para se tornar engenheiro. Hoje eu estou muito triste, tem um amigo meu que fez análise de sistema na FATEC, está trabalhando com Uber, entendeu? Isso é de partir o coração, entendeu? Então, sim, é uma coisa absurda essa. Então, nós temos que buscar esse caminho do desenvolvimento, e aqui na região metropolitana de Sorocaba é caminhar para a integração cada vez maior entre as 27 cidades da nossa região, né? E também seguir esse caminho de busca da ética na política. Então, é um trabalho que nós vamos seguir fazendo. Quem quiser ter mais informação aí, só seguir a gente na rede social, é o Raul Marcelo, só escrever que já aparece aí nas redes, sabe? Sobretudo no Facebook. E é uma satisfação falar contigo, viu, Renato? Toda a nossa solidariedade ao seu trabalho, acompanha seu trabalho, não é de hoje, a gente se conhece, eu acho que já tem uns 20 anos. Eu vi mais de 20 Bastante anos tempo. desde. E você não tem tempo. cabelo branco, cara, eu tô careca já, eu cheio já tô de cabelo ficando, branco. já com cabelo branco, já tá Reinaldo começando já. Reinaldo, eu acho que ele dorme no formal, pessoal, é brincadeira, cara, não envelhece. E toma também, viu? Passa os dois, né? Para garantir, né? Eu assisti aquele filme Drunk, já viu esse filme aí? Eu vi esse filme. É um filme sensacional. É bem isso pessoal. mesmo. Ele fala da relação nossa com as bebidas, né? E é um filme legal porque não faz julgamento, né? Cada um assiste o filme e tira suas interpretações. Eu gosto dessas coisas, que não é infantil, entendeu? Eu também. Eu gosto da coisa adulta, assim. Cada um vai lá e tira suas impressões. Tem gente que bebe socialmente a vida inteira e é fantástico, e tem gente que tem problema com bebida e é uma realidade. O Reinaldo falou aqui, quem quiser assistir, assista e procure. Drunk é o filme de um cineasta dinamarquês. É um filme assim adulto, moderno, maduro, e para quem busca, né, aquelas lições de moral e tal, típico de história infantil, né, de história em quadrinhos infantil e tal, não vai achar, porque vai terminar o filme e você vai ter que tirar suas próprias conclusões, que eu gosto, legal? Mas é isso, seguir bebendo, tomando uma cervejinha eu também gosto, é muito bom. É isso aí, e não use celular vermelho, viu, deputado? Não envelhece. Não, o seu celular é vermelho, não use celular vermelho, viu? Não pode usar celular vermelho agora. Então agora esse pensamento pedir para a Samsung mudar as cores dos celulares agora, menos vermelho. Até a Record agora foi acusada de ser comunista. Esse pensamento binário, pessoal, é infantil, entendeu? A criança que vê o mundo bem e o mal. Porque a gente sabe, né? O adulto sabe que o mundo é cinza, entendeu? Você tem esse pensamento aqui, ele começou assim, tudo que é de esquerda é comunista. Depois, tudo que é social-democrata é comunista. Tudo que é centro é comunista. Agora, tudo que não apoia o Bolsonaro é comunista. Daqui a pouco ele vai acusar os filhos dele de serem comunistas, pessoal. É isso, essa coisa não tem, entendeu? Esse pensamento binário não vai. Esses dias eu fiquei sabendo que teve um ministro do Bolsonaro que acusou a Record de ser comunista, entendeu? Então é isso. Esse pensamento binário ele não funciona em lugar nenhum. A sociedade nossa é muito mais complexa do que isso. E a gente precisa ter essa maturidade para ir tocando as coisas, analisando as coisas com profundidade, né? Olha, a esquerda tem milhares de matizes, como tem também na direita. Sim. A direita tem vários matizes. Por exemplo, os liberais nos Estados Unidos, entendeu? Nessa parte dos costumes, eles são liberais para valer. O liberal para valer, o que ele é? Ele acha que o Estado não tem que intervir, não é só não intervir na economia. Não intervir, inclusive, na segurança pública, não intervir na liberdade individual do indivíduo, né? E o cara se auto-intitula de direita, entendeu? Aqui no Brasil, o liberal aqui é um liberal meio diferentão, né? Ele fala, eu sou liberal na economia, mas sou conservador nos costumes. É uma coisa que não cabe, por exemplo, na maioria dos países que trabalham com o conceito clássico de liberalismo. Então, assim, as coisas são muito mais... O jogo é muito mais complexo. E eu fico triste, viu, Renato? Assim, o que me deixa triste é que agora... com 42 anos de idade, mais de 20 anos de política, eu não imaginei que ia viver no Brasil, nesse período aqui, essa forma de ver as coisas na sociedade, assim, de forma tão infantilizada. É surpreendente, de fato. É surpreendente. Então, assim, nós temos que superar esse período e voltar a ter um debate mais maduro, né, circular, a questão buscar o técnico, né, buscar o especialista, a pessoa que estudou, que fez um mestrado, que fez um doutorado, que tem algo a dizer. Hoje, inclusive, tem gente na sociedade que não gosta da pessoa que estudou, viu? Foi na universidade e é comunista, entendeu? Assim, meu Deus do céu, que país que vai desenvolver sem as universidades, sem os cientistas, sem a pesquisa?
Então, assim, é um momento difícil que nós estamos vivendo, mas vai passar, vai passar, eu tenho fé no futuro e eu queria deixar essa mensagem aqui, tá joia? Satisfação em falar contigo, feliz em ver que Igualmente. você está muito bem, solidário com o que aconteceu com você, e se precisar da gente aí, em qualquer coisa, é só entrar em contato, deixei meu zap aí contigo, e também com a comunidade que acompanha o seu trabalho aqui, tá Eu que joia? agradeço, parabéns pelo seu trabalho, deputado, né, voltando à Assembleia Legislativa para substituir aí a deputada estadual Mônica Sanches, do PSOL, ele que já foi parlamentar por 2 mandatos, candidato a prefeito nas últimas eleições municipais, fazendo um balanço, né, bastante aprofundado sobre o governo Bolsonaro, o radicalismo que vem cada vez mais tomando conta nas ruas de grupos bolsonaristas e nós que fomos vítimas justamente desse radicalismo por conta de um celular vermelho. Maravilha. Um grande abraço, hein, Renato? Tchau, tchau.